Ontem houve uma excitação muito grande de todo mundo, enfim, de todas as mídias, né, por conta da prisão, né, em flagrante na CPI decretada lá pelo senador Omar Aziz, lá do depoente no Ministério da Saúde. E aí cabe nós fazermos aqui uma pequena reflexão. O que esperar da CPI? Né? Eu sempre chamo atenção para você, né? As pessoas se iludem muito com a política. Né? Então tem gente que acha que a CPI vai resultar no impeachment de Bolsonaro. Eu não acho que não vai resultar, e acho, inclusive, vou dizer mais, tá? O que esperar da CPI, ela já atingiu os resultados que ela poderia atingir. Ela pode atingir mais? Pode, ela foi prorrogada, vai depender agora do desenrolar dela, ela pode conseguir obter mais informações, né? Tudo caminha. Afirma-se que o cara que foi preso ontem tem um dossiê guardado, né, sobre, né, várias figuras importantes, mas o papel da CPI nessa atual conjuntura, o impeachment depende de muitos fatores, tá? A CPI é só um deles, então por isso que você não deve esperar o impeachment da CPI. Se a CPI ocorrer e houver uma redução muito grande da popularidade de Bolsonaro, né, protestos até espontâneos contra ele, né, você vê, quer dizer, estão tendo esses protestos organizados, mas, por exemplo, recentemente, mesmo durante esses protestos agora organizados, não houve ainda um panelaço espontâneo, né, ou semi-espontâneo, digamos assim. Quando tudo começou lá atrás, eu me recordo. Tá, em março de 2020, foi marcado um panelaço por um dia e houve espontaneamente 1 ou 2 dias antes um panelaço. Então, como eu disse, né, quer dizer, o impeachment depende de muitos outros fatores, não somente da CPI. Não coloque, né, essa responsabilidade na CPI. Tá? A CPI não tem a responsabilidade de resultar no impeachment. Ela pode ajudar a fazer, mas não espere isso dela. Né? Agora, a CPI, o que ela está realizando é um desgaste do governo, ela está carimbando, isso já aconteceu, e nesse sentido é que eu digo, ela já atingiu os objetivos. Antes da CPI, não era possível carimbar com tanta clareza como é agora Bolsonaro corrupto, ou Bolsonaro envolvido com corrupção, ou Bolsonaro deixando a corrupção rolar. Isso antes da CPI não existia, agora existe. Então isso é uma mudança muito grande e é de importância muito grande, até mesmo se nós pensarmos a campanha eleitoral do ano que vem. A CPI foi prorrogada, ela vai continuar, outras coisas podem aparecer e esse carimbo em Bolsonaro, o carimbo da corrupção, pode continuar sendo martelado, podem aparecer coisas mais fortes, né? Então esse é o papel da CPI, é que eu digo, ela já cumpriu o papel dela. Aliás, eu até imaginava no início da CPI, a gente não sabia, né, que ia aparecer o que apareceu sobre as vacinas. Né? Então eu imaginava que iria colocar no colo de Bolsonaro com toda a clareza que a responsabilidade das mortes evitáveis da pandemia era dele. Então eu já imagino, isso daí também já foi feito, está sendo feito. Então eu imaginava que esse era o limite da CPI. Como a CPI descobriu algo novo, ela expandiu, né, o papel dela. Então ela agora colocou no colo de Bolsonaro essa coisa da corrupção, né, dos militares, tem toda essa nota aí dos militares aí acerca disso, né, que inclusive um erro político dos militares total. Durante a audiência da CPI, em algum momento, o senador Omar Aziz fala que alguns militares, a fala dele é muito ponderada, é uma fala absolutamente correta. Fala, alguns militares se envolveram, os militares bons das Forças Armadas, a grande maioria das Forças Armadas deve estar irritada com isso é ruim para a imagem das Forças Armadas. Então a fala do senador Omar Aziz foi muito ponderada. Aí os militares vão lá e soltam uma nota. Né? O que acontece no momento que eles soltam a nota? Né? Uma nota absolutamente desnecessária do ponto de vista político. Eles chamam a atenção para a fala do senador. Né? A fala não teria sido noticiada se não tivesse nota. Então, quando é colocada uma nota, a mídia toda diz, olha, os militares estão sendo, ou alguns militares, conforme o próprio senador falou, estão envolvidos com casos de corrupção. Há corrupção nas Forças Armadas, há corrupção no Exército. Então, eles ajudaram
a piorar a imagem deles com a nota. Né? É de uma burrada impressionante. Tá? Então, veja, sem querer, a CPI está colocando, né, sem querer, com a ajuda dos militares, a CPI também está colocando carimbo de corrupção nos militares. Né? E isso daí, né, se a gente for pensar até, né, na consequência disso, isso enfraquece o papel dos militares. Pode não ser nesse governo, mas no próximo governo, Lula vencendo, né, a situação tem militares lá que não querem o que está acontecendo. Né, vários militares lá, os políticos sabem quem são eles, estão conversando com eles, conversam com eles. Vários militares que não querem militar da ativa envolvido no governo. Não quer militar em grande quantidade envolvido no governo. Então, diante do que aconteceu ontem na CPI, um papel da CPI, né, que a gente nem imaginava, está sendo cumprido, será mais fácil para Lula conversar com esses militares que não querem isso para que eles controlem as Forças Armadas de tal maneira que elas se retraiam da política, né, tal como elas entraram agora, enfim. Então, esse papel é outro que a CPI está cumprindo. Né? Então, não espere, a CPI vai se alongar, vão ter mais denúncias, coisas surpresas aí que a gente vai ver aparecer, né? E depois vai ter um relatório final com recomendações, né, que não vai estar na mão de nenhuma instituição em particular executar as recomendações, é um conjunto de recomendações. Pode ser que uma recomendação vá para uma instituição, outra para outra, mas esse conjunto vai ser dividido, né, um conjunto de recomendações. Um presidente da República, eu sempre menciono, as pessoas dizem, prende o Bolsonaro, prende o Bolsonaro. Vem cá, me diga qual foi o presidente da República, um primeiro-ministro, que tenha recebido voz de prisão no cargo. Não existe. Primeiro ele tem que sair do cargo para depois ser preso. Teve agora lá o presidente do Haiti, foi morto, né, foi assassinado no cargo. É outra coisa. Né? Prender exige julgamento, decisão jurídica. Não se prende um presidente da República nem um primeiro-ministro. É um cargo protegido, né, justamente para possibilitá-lo governar. Não está acontecendo isso, o Bolsonaro é muito ruim, não governa, então ou você tira ele pelos meios que nós sabemos quais são, no Brasil foram 2 impeachments já desde a Nova República, desde o início da Nova República, ou você tira ele por meio de eleição, né? A princípio não tem outra forma. Né? Ele não vai ser preso por conta de um relatório da CPI. Pode ter um relatório da CPI dizendo, olha, Bolsonaro foi, sim, figura relevante, ele aceitou a corrupção, né? Não teve aquela coisa, o Antônio Carlos Magalhães, lá no governo Fernando Henrique, tem uma frase famosa, ele diz assim, Fernando Henrique não rouba, mas deixa roubar. Né? Alguém pode até dizer isso, né? A CPI pode até botar isso no relatório, Bolsonaro não rouba, mas deixa roubar. Ou pode dizer, Bolsonaro rouba, o Bolsonaro foi o responsável pelas mortes, mas isso não significa que ele será julgado, condenado e preso. Não é assim que as coisas acontecem. Isso aí é um cargo político, entrou a política no meio. Aí, ele saindo do cargo, tudo isso que a CPI está fazendo, devidamente documentado, com carimbo, com fé pública, vai parar em processos que ele vai sofrer. Então o trabalho da CPI é um trabalho que vai além deste ano, vai além do ano que vem. E contribui, né, para complicar a situação de Bolsonaro quando ele não mais for presidente da República. Então, se você quer saber, tá aí, vários papéis, eu estou dizendo, o que esperar da CPI. Né? É tudo isso que eu falei, é muita coisa que a CPI está fazendo. E é claro que ela não faz sozinha, ela faz também porque a mídia cobre, a mídia contribui para isso. Várias sessões da CPI foram muito mornas, muito xoxas, né? Não comprometiam nada o governo. Aí você tem a cobertura noturna do noticiário, tem uma edição, pega as coisas e o governo vai se dando mal, vai se dando mal. Né? É ruído contra o governo. A mídia, né, muita gente tem uma visão conspiratória da mídia. A mídia divulga para derrubar o governo. A mídia divulga porque a audiência é maior, as pessoas gostam de escândalo. Né? Ela tem mais audiência. Faz muito mais sentido do que derrubar esse ou aquele governo. As grandes mídias, a princípio, elas querem composição com o governo. Elas não querem briga com o governo. Elas querem que o governo seja um anunciante importante, querem que o governo seja um regulador favorável a elas, votando propostas de regulação de coisas que dizem respeito à mídia,
que sejam relativamente favoráveis. Então a mídia, a princípio, não está aí para brigar, ela está aí para compor com o governo, qualquer mídia. Tá? O governo, Bolsonaro, é contra a Globo, não tem espaço. A Globo, né, fica na dela, ataca o governo, mas se ele quisesse compor, ela não teria problemas com isso. Tá? Então, era um pouco isso, quer dizer, o que é a CPI, o que esperar da CPI? Um grande abraço, comente o vídeo, curta o canal, é importante para o canal que você curta, dá popularidade ao canal e traga mais gente para cá, mais gente para se inscrever no canal. Um grande abraço.